Os produtores do Mato Grosso que perderam a janela ideal de plantio com milho segunda safra podem contar com uma variedade de sorgo com grande potencial de segunda safra. Vamos entender os detalhes na reportagem do Valdir Pacheco. Olá, esta safra de soja 2023-24 está sendo considerada pelos especialistas como uma safra desafiadora dos últimos tempos. Produtores tiveram que replantar pela terceira vez a cultura da soja principal e, consequentemente, estão perdendo a janela ideal do plantio do milho segunda safra. E para esse momento tão difícil que os produtores estão enfrentando, eles podem contar com duas excelentes opções de cultivares para a segunda safra. Uma delas é o BRS Ponta Negra, eficiente para a produção de palhada e inibidor de uma praga que tem tirado o sono dos produtores, que são os nematóides. A segunda opção é o BRS 373, um híbrido de sorgo granífero, ambos desenvolvidos pela Embrapa Milho e Sorgo, especialmente para os plantios em sistemas de sucessão à soja. Seu ciclo super precoce, alta produtividade e estabilidade fazem dessas culturas uma alternativa interessante para o produtor, especialmente em condições de segunda safra. Eu converso agora com Luiz Fernando Jafelice, agrônomo especialista na produção de sementes. Olá, Jafelice, obrigado aí pela sua participação, seja bem-vindo. Tudo jóia? Então, Jafelice, o sorgo ele pode entrar com segurança como uma alternativa aí de segunda safra. Produtor que não teve uma janela de milho, ele pode colocar o sorgo como alternativa? Sim, Valdir. Até no ano passado, eu fiquei muito impressionado, porque a gente acompanha o mercado de sorgo como um todo, a gente é sorgueiro, né? Por exemplo, Mato Grosso do Sul, a área cresceu 50%. O Mato Grosso, os números prévios indicam um crescimento dessa mesma ordem, ainda não fechamos. Ou seja, o pessoal está começando a entender aquele conceito de janela, né? Eu tenho uma janela muito boa para milho ali, final de janeiro até meados de fevereiro. Depois eu começo a entrar numa janela interessante para sorgo, né? Sim. Por quê? Porque é uma planta que, cientificamente falando, ao longo do seu ciclo, ela consome metade do que uma lavoura de milho precisa de água, né? De disponibilidade hídrica para cumprir o seu ciclo. Por quê? Porque é uma planta bem mais adaptada para estresses hídricos. Né? É uma planta africana, enquanto que o milho é uma planta americana. Portanto, se tivermos algumas perdas na nossa lavoura principal, não desanimem. Pense o seguinte, eu vou fazer milho na janela boa, faço sorgo na janela da sequência, e com isso eu produzo a coisa mais importante para a minha soja do ano que vem, Valdir, que a gente já vinha conversando. Palhada. Agora, qual é o granífero, por exemplo? Vamos fazer uma comparação do granífero e o Ponta Negra. Quantidade de palhada, como você estava falando, que quantidade de palhada que deixaria no solo? Ótima pergunta. O que acontece, por exemplo, o sorgo, a planta do granífero é uma planta baixa, né, para permitir a colheita com a colheitadeira convencional. Ela tem um volume menor de palhada, né? Consequentemente. Por outro lado, ela tem mais sistema radicular que o milho, ela faz menos colmo que milho, mas a quantidade de palha de uma lavoura de granífero, incorporado em cima e embaixo, muitas das vezes ultrapassa o que o milho agrega em cima e embaixo do solo. É impressionante. Eu tenho algumas imagens, né, de palhada de sorgo, a persistência é muito grande. Enquanto que o Ponta Negra, que foi o exemplo que você falou, sorgos de produção de palhada, você tem uma vantagem. Por quê?
Você pode trabalhar com o perfilhamento dele, né? Ele pode crescer Sim. um primeiro ciclo, o agricultor passa um rolo faca ou uma roçadeira, e se ainda continuar tendo chuva, ele rebrota novamente para mais um ciclo de produção de palha e proteção do solo. Então, ele tem essa vantagem sobre o granífero. O granífero, uma vez colhido, é igual à lavoura de milho, né? Deixa a palha em cima e deixa um sistema radicular morto embaixo, que é muito importante para a soja que vem depois, né? Está aí uma oportunidade para os produtores agora resolver essa questão da segunda safra, que está em tempo ainda de adquirir essa semente aí do sorgo, né? Ou se preparar para as próximas safras, sabendo que tem essas culturas aí, essas variedades de sorgo, que pode solucionar o problema, dependendo qual é a finalidade, para que ele pretende. Mas ok, Jafelice, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, ok? Eu agradeço. Eu tenho andado e visitado agricultores no Mato Grosso, estive no Mato Grosso do Sul agora semana passada. Eu tenho dado uma mensagem de motivação. Falou, olha, gente, teremos perdas na soja? Sim, mas temos uma janela de oportunidade que é safrinha. Milho, sorgo, palhada. Para quê? Para estarmos mais preparados para a soja do ano que vem, ter menos perdas como estamos tendo esse ano. Não vamos desanimar, não. Eu não vou plantar, porque essas coisas não levam a nada. Temos que ser positivo e buscar alternativas. E temos muitas, né? Então, assim, se existe um problema, na verdade não é um problema, é uma oportunidade. E É uma solução, né? eu quero agradecer, Valdir, você é um mestre aí no Mato Grosso em levar soluções, né, para o agricultor num momento difícil. E a gente está, assim, sempre à sua disposição para que leve informação de qualidade aí para todo esse pessoal aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Acabei de conversar com Luiz Fernando Jafelice, agrônomo especialista na produção de semente. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco.